Em seu livro A Valsa Brasileira, a economista Laura Carvalho elenca alguns critérios para entender a ineficiência do Estado brasileiro. Dentre eles, um seria a concentração de renda, pois, além de pagar juros altos para os detentores de títulos da dívida pública, de tributar muito o consumo e pouco a renda e o patrimônio, e de tolerar a sonegação e a elisão fiscal de empresas privadas, o Estado brasileiro ainda paga super salários a uma parte dos seus funcionários. Esse vai ser o tema do nosso Vale Saber dessa semana, a reforma fiscal. Bem, a gente sabe que nós temos muitos assuntos aí para colocar em dia. Dentre eles, as polêmicas declarações da ministra Damares a respeito de abstinência sexual, uma vez que o carnaval está se aproximando, a polêmica morte, do capitão Adriano, ou então até mesmo os resultados do Oscar. Mas digamos que nessa semana a gente optou por tratar de um assunto que vai tomar conta da pauta política nos próximos 6 meses, que seria a reforma fiscal proposta por Paulo Guedes. Então, para começo de conversa, é importante destacar que entre os historiadores existe um consenso a respeito da Constituição de 1988, porque, em primeiro lugar, ela foi decisiva para a redemocratização do país, principalmente pelos seus aspectos políticos. Afinal de contas, garantiu estabilidade e institucionalidade, não somente à administração pública, mas também aos partidos políticos, e garantiu a rotinização dos nossos processos eleitorais. Entretanto, também existe um consenso entre os analistas e os historiadores de que essa mesma Constituição, a chamada Carta Cidadã de 1988, ela correria o risco de fazer com que o Estado oferecesse mais direitos sociais do que a sua arrecadação poderia então arcar. Mas, ao mesmo tempo, também existe um consenso entre os historiadores e analistas de que essa mesma Constituição, a Carta Cidadã de 1988, também correria o risco de atrofiar o Estado brasileiro. Afinal de contas, caberia a ele prover direitos sociais que a sua arrecadação não seria capaz de honrar. Então, do que nós estamos falando aqui? Bem, nos últimos 30 anos, todos os presidentes brasileiros tentaram, em maior ou menor grau, dentro das suas condições políticas e também econômicas, fazer avançar 3 grandes reformas, que todos têm como consenso de que são fundamentais para a atualização, a modernização da administração pública brasileira. Seriam elas a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e então a reforma fiscal. Os governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, malemar, claro que de maneira bastante tímida, fizeram as reformas da Previdência. Por sua vez, digamos que coube historicamente ao governo interino, ao governo curto e provisório de Michel Temer, impor a reforma trabalhista, que provocou o que nós assistimos hoje, o que nós chamamos hoje em dia de a uberização do trabalho. E por sua vez, atualmente, nesse momento, nesse primeiro semestre de 2020, nós estamos acompanhando a reforma fiscal proposta pelo superministro Paulo Guedes. Então, a respeito da administração pública, e para a gente entender um pouquinho dessa reforma fiscal, vale a pena aqui puxar de memória algumas citações que têm ocorrido no debate público brasileiro. Bem, já se disse que o Estado brasileiro é um leviatã anêmico. O que isso significa? Um grande monstro que, com seus tentáculos, procura tomar conta das nossas riquezas, mas, em contrapartida, não entrega o que promete. Alguma coisa como um gigante de pés de barro. E como a gente faz para entender isso melhor? Aqui nós poderíamos citar uma pesquisa da Oxfam, de 2018, todo ano é feita essa pesquisa, mas particularmente de 2018 nos interessa, que se chama A Distância que nos une. E a distância que nos une, os brasileiros e brasileiras, seria a desigualdade. Notem o gráfico. Você vai notar que a Oxfam constata que a carga tributária brasileira toma conta de praticamente 33% do PIB. Ou seja, uma carga fiscal, uma carga tributária digna de países ricos. Entretanto, quando nós olhamos para as ruas, o que nós vemos é extrema desigualdade, desemprego e, ao mesmo tempo, quase metade do país sem rede de saneamento básico. Então, onde estaria o problema? Bem, uma forma de a gente entender isso, claro que o nosso tempo aqui é curto, seria tentando analisar a arquitetura fiscal do país. Então, a Oxfam diz para nós, são 3 os aspectos que precisam ser analisados e reavaliados. Em primeiro lugar, à medida que as faixas de renda do imposto de renda sobem, perde progressividade a cobrança de impostos.
Ou melhor dizendo, é fatal e todo mundo sabe que cabe aos pobres e à classe média a maior fatia dos impostos a serem pagos ao Estado. Segundo aspecto, existe uma grande desigualdade, uma grande distorção entre os impostos diretos e os impostos indiretos. O que isso significa? Impostos diretos são aqueles como, por exemplo, o imposto de renda cobrado na nossa fonte. Os impostos indiretos são como, por exemplo, COFINS, PIS e o próprio ICMS. Portanto, eles incidem sobre o consumo, sobre os produtos. Nesse sentido, mais uma vez, grande parte da população, os pobres e a chamada classe média, perceba, quando nós falamos classe média aqui, uma métrica universal para você entender o Brasil, são as pessoas que ganham aproximadamente R$ 1.300. Então incide sobre os pobres e a classe média grande parte dos impostos porque são indiretos. Um terceiro aspecto é a baixa tributação sobre os patrimônios. E aqui o exemplo não poderia ser mais evidente. Afinal de contas, eu e vocês temos carros, em grande parte, populares. E nós pagamos anualmente IPVA. Agora a pergunta fica, por que barcos e aeronaves não pagam impostos sobre veículos automotores? Bem, a pergunta então passa a ser como resolver esse problema, que na verdade não se resume a esses 3 tópicos e vai muito além disso. É claro que o nosso tempo aqui é curto, a gente só se vê uma vez por semana, então o nosso papel aqui também no jornal, no Vale Saber, digamos que é oferecer uma curadoria de conhecimento para vocês, algumas fontes qualificadas de informação. Como, por exemplo, o livro, como eu já mostrei para vocês, está aí, A Valsa Brasileira, de Laura Carvalho, que procura analisar, digamos que os últimos 15 anos da economia brasileira. Depois eu sugiro para vocês algumas entrevistas de Pedro Ferreira de Souza, cuja pesquisa, intitulada Brasil, uma história da desigualdade, demonstra que dos 12 meses que trabalhamos ao longo do ano, 3 são, em grande parte, para pagar impostos, diretos ou indiretos. Por último, mais ou menos importante, vale chamar a atenção para as contribuições tanto de Mônica De Bolle, uma economista brasileira bastante, digamos, proativa e assertiva no debate público, assim como também Eduardo Gianetti. Portanto, ficam aí 4 nomes para vocês: Laura Carvalho, Mônica De Bolle, Pedro Ferreira e Eduardo Gianetti. Para encerrar, vale chamar a atenção que todo o debate a respeito de reforma fiscal ou reforma tributária, cujas nuances são meramente conceituais e no fundo são a mesma coisa, por último, vale chamar a atenção por um seguinte fato. Quando nós debatemos reforma fiscal ou reforma tributária, que no fundo são a mesma coisa, é mera questão conceitual que precisa ser ajustada, é preciso levar em consideração que o Estado não produz riqueza. Não cabe ao Estado produzir riqueza. Quem produz riqueza na sociedade somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, o debate a respeito de reforma fiscal significa dizer o quanto e como nós queremos que o Estado arrecade o dinheiro, administre-o de maneira clara, imparcial e com transparência, e onde nós desejamos que ele invista esse dinheiro. Portanto, é fundamental levar em consideração que todo e qualquer debate econômico é fundamental que esteja atrelado a um debate sobre a sociedade e as questões sociais que nós queremos viver. Bem, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse Vale Saber. Continue nos acompanhando aqui nas redes sociais do jornal O Vale e também no canal do YouTube e no Instagram do Vestibular em Cena. Lá também vocês me encontram e a gente bate um papo a respeito de humanidades e cinema. Um beijo, um abraço e uma ótima semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.